Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Leandro e aproveitando este mês de março, estamos iniciando uma série de mensagens de ensino acerca da Páscoa. Existem muitas dúvidas, muitas perguntas e alguns questionamentos a respeito daquilo que a Páscoa significa. É o coelhinho da Páscoa? É o ovo de chocolate? Mas a Bíblia nos traz alguns bons embasamentos para que nós possamos falar acerca da Páscoa, principalmente para nós que confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu quero iniciar esta série de mensagens falando da primeira Páscoa, esta Páscoa aonde será estabelecida por Deus ainda no Velho Testamento. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos ver o Senhor orientando a Moisés. Todos nós conhecemos a história, a maneira que Deus vai se manifestar para poder tirar aquele povo de dentro do Egito, daquela opressão e daquela escravidão. A palavra vai dizer que Moisés, sendo o homem escolhido por Deus, vai entrar dentro do Egito, vai pedir para que Faraó liberte o povo de Deus e por algumas vezes, mais exato, por 9 vezes, pragas serão lançadas dentro daquele lugar. Todas as vezes que uma praga avança para dentro do Egito, o Faraó diz que vai liberar o povo e assim que esta praga é cessada, então o Faraó volta atrás e não libera o povo de Deus. Por vez, a 10ª praga ao qual Deus vai anunciar é uma praga que vai, de maneira muito grande, sacudir o Egito, porque esta praga viria para poder matar todo o primogênito que existia dentro daquele lugar. Deus, então, vai estabelecer uma maneira que este povo deveria se organizar para sair de dentro do Egito. Nós vamos ver o Senhor pedindo para que este povo consuma apenas pães sem fermento durante alguns dias. Qual que é a ideia, pastor, do pão sem fermento? A ideia é de que o povo precisava sair daquele lugar de maneira apressada. Então, todo alimento que você coloca o fermento, ele vai demorar um determinado período para que chegue ao teu ponto exato, para que seja assado, no caso do pão. Então, a primeira ordem que Deus vai dar é: os pães devem ser feitos sem fermento. A segunda coisa que Deus vai estabelecer para aquele povo são as ervas amargas. O povo deveria comer essas ervas amargas para que trouxesse a lembrança deles o período que eles passaram por dificuldades, por opressão e por esta escravidão dentro do Egito. E também o Senhor vai estabelecer um cordeiro para cada família. Isso é bastante interessante, porque o povo de Deus era muitos, uma geração muito numerosa dentro daquele lugar. Então, quando Deus está falando de um cordeiro por família, existe um simbolismo de que cada família teria o seu primogênito poupado da morte, quando esta família, então, sacrificasse este cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que este cordeiro não poderia ser cozido, esse cordeiro deveria ser assado e ser comido por inteiro, não em partes. E assim, então, estava se estabelecendo a Páscoa no Velho Testamento. O significado da Páscoa, ou Pesach, já na sua tradução, significa a passagem, pular, passar por alguma coisa. E era exatamente isso que Deus queria fazer, porque o sangue deste cordeiro, o texto vai dizer, ele deveria ser pegado e aspergido aos umbrais das portas, como um sinal para que quando o anjo da morte passasse dentro do Egito para matar os primogênitos, então a casa que tivesse o sangue, a marca do sangue do cordeiro em seus umbrais, ela seria poupada. O verso de número 27 do livro de Êxodo vai dizer, então, algo bastante interessante. Ali vai se tornar um sacrifício,
Um sacrifício feito de um animal, uma maneira que Deus encontrou para mostrar para aquele povo como que eles deveriam se comportar. Dentro de tudo isso, Deus vai estabelecer mais uma regra. Essa regra, ela agora tem o intuito de se estender, porque Deus vai falar que deve ser comemorado de maneira perpétua, ou seja, as gerações elas seriam passadas, mas os mais velhos sempre ensinariam os seus filhos. Então até hoje nós vemos judeus comemorando a Páscoa, não com o cordeiro, mas dessa mesma maneira, comendo pães sem fermentos, também comendo ervas amargas e ensinando os seus filhos por que de comer este pão, o porquê de comer essas ervas. Ensinando aos seus filhos que o próprio Deus, com a tua mão forte, retirou aquele povo de dentro do Egito e realizou um grande sacrifício, a libertação de um povo. Então, para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando dentro dessa mensagem, o simbolismo da Páscoa, ele já começa mesmo no Velho Testamento, apontando para Cristo, apontando por um sacrifício que viria mais adiante. Com qual propósito, pastor? Com o propósito de libertação. Isso foi o que aconteceu no período do Êxodo. Assim o povo vai sair, e você conhece toda a história. Este propósito de Deus vai fazer com que Faraó e seus soldados morram em meio ao mar e o povo de Deus siga em frente. Nós vamos ver mais adiante um texto que vai narrar também de maneira simbólica isso. Em Josué, capítulo de número 2, nós vamos ver Josué enviando seus espias para dentro de Jericó. A palavra vai dizer que uma prostituta por nome de Raabe vai receber e vai esconder estes homens dentro da sua casa e vai pedir para que a casa dela seja poupada. Então esses dois espias, eles vão falar para ela: você deve colocar um fio de escarlate pendurado na sua porta. Este fio de escarlate estava simbolizando o sangue, este mesmo que acabamos de falar lá em Êxodo, capítulo de número 12. Você conhece a história? Então, passando o período em que Josué avança para dentro de Jericó, aquela cidade ela é totalmente destruída e a casa daquela prostituta, daquela mulher, não é tocada e a morte não entra dentro daquele lugar. O sacrifício de um cordeiro que Deus colocou como propósito de Páscoa, ele veio com o intuito de trazer libertação. O significado da Páscoa, o verdadeiro significado para um cristão, para um homem, para uma mulher de Deus, conhecedor das Escrituras Sagradas, é olhar para Cristo como aquele que nos libertou. Então, dentro dessa série de mensagens, esta primeira, eu encerro por aqui falando apenas do Velho Testamento. E você que está nos acompanhando, aproveita, curte este vídeo, deixe o seu joinha e fique ligado para que você possa ouvir e também assistir o próximo episódio, que agora iremos falar já na Páscoa dentro do Novo Testamento. Aquela apontada para Jesus Cristo de Nazaré. Faço votos que você tenha gostado deste vídeo. Faço votos que você tenha acrescentado algo sobre a tua vida, um pouquinho de conhecimento, que as suas dúvidas sejam sanadas. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários, pergunte. Nós teremos o maior prazer em responder e em interagir com você. Fique na paz. Fique ligado, logo estaremos com o segundo episódio falando acerca da Páscoa. Deus abençoe, em nome de Jesus.